Então eu vou falar alguns casos em que essa relação de música com linguagem, elas explicam muita coisa. Tá? Então, um dos casos é, a gente sempre conhece alguém, ou já ouviu falar de alguém, ou às vezes um músico famoso, aquele cara que fala que nunca teve aula de música e você vai ver o cara tocar, o cara toca muito, o cara sabe muito, tem um ouvido muito bom, né? Mas daí você vai perguntar pra ele, você fez aula? Não, eu nunca fiz aula de música, cara. Não sei teoria, não sei ler tablatura, depois não sei nada, né? Aí você fica, pô, mas como o cara fez? O cara tem talento. Né? Essa é uma das coisas que sempre eu tô me afastando desse conceito de talento, porque eu não acredito muito nisso. Talento é esforço e dedicação e é você treinar. Né? Quem treina consegue tocar bem. Né? E nesse caso aí, o cara que né, aprendeu, que toca muito, mas não sabe, não fez nenhuma aula, ele fez exatamente o mesmo processo que a gente fez para aprender a falar. Ele ficou tocando, e de tanto tocar, de tanto praticar, ele começou a perceber algumas semelhanças ali nas músicas e começou, sem saber na teoria o que eram aquelas semelhanças, ele começou a aplicar aquilo para ficar mais fácil dele tirar músicas, dele decorar músicas. E esse processo sendo repetido por muito tempo, por muitas horas de estudo e tudo mais. Esse geralmente é aquele cara que fica com o instrumento na mão sempre que pode, chegou em casa, tá com o instrumento na mão, não faz mais nada, né? Ou até faz, né? Mas pratica bastante, esse que é o ponto que eu quero chegar, né? Mas esse cara aí, de tanto tocar, apesar de ele ter um aprendizado mais lento, ele passou por esse processo sem ter feito aula nenhuma. E hoje ele toca muito bem, e não sabe nada de teoria, então porque a teoria serve para ajudar a gente. Já vou comentar a relação entre teoria e prática que eu uso no meu método também. Tá? Mas o mais importante é isso, saber que ele usou esse método da língua, assim como até a gente ter 7, 8 anos de idade, a gente não estudou nada de língua portuguesa, né, ou muito pouco, e mesmo assim a gente já está falando bem, já está se comunicando bem. Por quê? Porque praticou, independente de ter aula ou não. Uma outra comparação com a língua que isso pode acontecer é pensar, às vezes, um estrangeiro vem no nosso país, por exemplo, sem nunca ter falado português, né? E depois de um tempo ele se vira, mesmo adulto e tal, depois de um tempo ele se vira. Então ele chega aqui, não entende nada, tenta se comunicar, não fala nada, não consegue fazer nada, mas depois de um tempo ele vai começando a aprender a língua ali e de repente ele tá falando errado, tá falando com sotaque, mas já tá se comunicando. Porque independente da aula, ele ficou praticando, ouvindo os outros falar, né? E começou a praticar até que uma hora ele já começou a se virar e ele tá sempre aprendendo coisas novas. Né? E sempre aprendendo cada vez a falar melhor sem ter aula, só na prática mesmo. E isso serve muito para quando a gente for pensar a música, porque a gente geralmente aprende música depois que está mais velho, né? Já não é mais criança, e aí você tem que passar por esse processo, ele é meio lento, meio tal, mas vai e você consegue aprender. Por isso que esse método de música é uma linguagem, funciona para independente da idade, independente do nível, independente de tudo, ele sempre vai funcionar, a gente sempre vai para frente quando a gente usa esse método. Uma outra situação é aquelas crianças que a gente vê que a gente fala que são superdotadas, né? A criancinha lá às vezes tem 8 anos e já toca também uma barbaridade, né? E o que acontece aqui? Também é o mesmo processo, mas provavelmente essas crianças vêm de famílias, vêm de pais que já tocam, que desde que ele tem 1 ano de idade, a música já faz parte da linguagem dele. Ele já está lá ouvindo, já está vendo o pai, a família tocar um instrumento, então ele desenvolve, essa criança está desenvolvendo a música junto com a sua linguagem. É por isso que quando ela tiver lá 8 anos, ela vai estar tocando tão bem quanto ela está falando, porque ela treinou isso desde o começo. Lógico que não é todo mundo que tem essa oportunidade, eu mesmo não tive, eu não me criei numa família de músicos, na minha família eu não tenho um músico, né? Eu que comecei aí, agora tem mais músicos na família, mas eu que comecei a plantar essa semente aí. Né? Mas o fato, e provavelmente os meus filhos aqui também vão crescer com a música, eles vão ter essa vantagem aí, mas eu não tive, e não é porque a gente não estuda música desde criança que não vai ter habilidade, não vai ter capacidade de fazer isso, né? Mas isso explica essas criancinhas que tocam, não sabem teoria, né? Mas sabem no ouvido ali o que dá certo, o que dá errado, de tanto ouvir, de tanto já tá praticando essa linguagem aí, mesmo que seja só ouvindo ou só vendo os pais tocarem, mas aquela linguagem já está entrando nela, né? E aos poucos ela desenvolveu a música assim como ela desenvolveu a língua nativa dela, né?
E mais uma situação específica é a gente ver músicos que são muito bons em apenas um estilo. Então, às vezes, o cara é muito bom guitarrista de rock, mas se colocar ele para tocar um jazz, ele não sabe nada. Né? Então eu também sou bom, muito melhor em alguns estilos do que outros, né? Outros eu não sei quase nada, né? Então, porque a gente não dá para saber todos os estilos. E por que acontece isso? Porque o estilo também pode ser tratado, vários estilos diferentes, ser tratado como várias línguas diferentes, ou às vezes não são línguas, mas são dialetos musicais, digamos assim, né? Então não quer dizer que o cara aprendeu rock, que o cara vai saber tocar MPB. Entendeu? Às vezes ele não vai porque não faz parte da linguagem, porque ele estudou rock, porque ele preferia rock, ele gostava mais daquilo e nada contra isso, né? Mas se você quer estudar outro estilo, tem que estudar outro estilo, por quê? Porque é uma outra linguagem, uma outra maneira de abordar. Então, às vezes a gente vê também o músico lá a vida inteira tocou MPB e daí vai tocar rock e não sabe, não consegue, o som dele não sai legal. E não quer dizer que ele não é um bom músico, quer dizer simplesmente que ele não domina tanto aquela linguagem musical, né? Então a gente vai falar bastante de linguagem musical entre os estilos, porque as mesmas ferramentas que a gente vai usar para improviso, elas são usadas de maneira diferente dependendo do estilo musical. Isso é bem interessante porque é isso que marca o estilo musical mesmo, isso que marca o jeito que você ouve, por que um rock é diferente de um MPB, que é diferente de um jazz, que é diferente de um flamenco, por exemplo. Entendeu? Então também esses dialetos musicais também fazem parte aí da comparação da música com linguagem.